Olá, colega oftalmologista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu momento semanal de estudos aqui no Glaucoma Academy. Hoje eu trouxe para vocês um artigo que é bem recente e olha, eu achei esse artigo super relevante. Eu diria que de tudo que eu estudei esse ano, esse artigo foi um dos que mais me fez repensar as minhas condutas com os meus pacientes com glaucoma. Então, assiste. Se você tiver a possibilidade depois de ler o artigo inteiro, leia, porque é bem interessante. Esse artigo, ele na verdade é um consenso, ele não é um estudo, ele é um consenso de especialistas baseado na literatura que a gente já tem. Ele é um consenso sobre tratamento de doença da superfície ocular em pacientes com glaucoma e ele foi publicado na edição de outubro do Journal of Glaucoma. E é muito importante a gente falar sobre olho seco associado ao glaucoma, primeiro pela frequência. Praticamente todos os pacientes com glaucoma têm doença da superfície ocular. Segundo, pelo impacto que isso tem no tratamento do glaucoma, porque esses efeitos colaterais de superfície ocular fazem com que o paciente muitas vezes não tenha uma adesão terapêutica adequada e leva até mesmo ao abandono do tratamento do glaucoma. Então é essencial a gente buscar maneiras mais eficazes de controlar a superfície ocular nos pacientes com glaucoma e é justamente sobre isso que esse artigo vai falar. Vamos lá então entrar no conteúdo. Bom, para começar, a doença da superfície ocular é extremamente comum. A gente tem 51% dos pacientes com glaucoma com algum grau de acometimento da superfície ocular, seja um olho seco, seja uma blefarite, seja uma meibomite. E em 21% dos casos, isso chega a ser um acometimento de uma doença de superfície ocular severa. Segundo o DILS-2, a doença da superfície ocular é uma doença multifatorial caracterizada por perda da homeostase do filme lacrimal, acompanhada por sintomas oculares nos quais a instabilidade e a hiperosmolaridade do filme lacrimal, a inflamação e o dano da superfície ocular e também as anormalidades neurosensoriais têm um papel etiológico. Então a gente tem uma alteração de qualidade do filme lacrimal que envolve tanto instabilidade, hiperosmolaridade, inflamação e alteração neurosensorial e, portanto, o olho seco é sim uma doença complexa. E os pacientes com glaucoma, eles têm uma série de fatores de risco para ter olho seco e doença da superfície ocular. Primeiro, a idade. Os pacientes com glaucoma, eles geralmente têm uma idade um pouco mais avançada, que é fator de risco também para a superfície ocular. Segunda questão, o número de drogas antiglaucomatosas. Quanto mais gotas o paciente pinga para tratamento do glaucoma, maior a chance dele ter uma doença da superfície ocular. Quanto mais medicações com conservante esse paciente usa, maior o risco dele ter uma doença da superfície ocular. Agora, é importante ressaltar que o conservante, ele não é o único vilão, tá? É claro que ele é mais um problema no nosso tratamento, mas não é tudo culpa dele. As próprias drogas antiglaucomatosas, elas têm um efeito de danificar a superfície ocular por si mesmas. Tanto que o número de gotas faz muita diferença, a duração do tratamento, que seria o próximo ponto aí que eu ia falar, duração do tratamento e severidade do glaucoma, até porque quanto mais grave é o glaucoma, a tendência é que a gente use mais colírios. Então, tudo isso faz com que esses pacientes tenham um risco elevado de desenvolver doença da superfície ocular. Voltando a falar um pouquinho do conservante, o BAC, ele afeta todas as camadas do filme lacrimal e ele danifica também as células epiteliais da córnea e da conjuntiva, inclusive as terminações nervosas da córnea. Então, o BAC, ele é um problema e atualmente um problema que é difícil de a gente fugir, porque no Brasil a gente só tem uma única opção de colírio sem conservante para o glaucoma,
glaucoma atualmente, que é o Ganfort UD, mas sem querer dar spoiler, porque eu não posso, mas vai ter mais coisa lançando em breve, então eu vou avisar vocês quando a gente tiver mais opções disponíveis, mas por enquanto a oferta que a gente tem no Brasil de colírio sem conservante é baixíssima, quase nada. E a gente tem opções de usar também colírios com conservante que não sejam BAC. Fora do Brasil tem algumas opções como essa disponíveis, mas que aqui pra gente a gente acaba ficando muito preso ao BAC. No Brasil, tratar glaucoma é igual a usar o BAC. E ele tem um efeito muito prejudicial para a superfície ocular, sim. Se a gente puder ter alternativas sem ele, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso conforme eu for passando os dados do artigo para vocês, mas se a gente puder ter alternativas sem o BAC, certamente isso é benéfico para os nossos pacientes. E um ponto importante é que mesmo quando o paciente é assintomático, a gente consegue detectar através de exames sinais de inflamação da superfície ocular. Então é importante a gente pensar em controle de olho seco e de superfície ocular, mesmo quando o paciente não manifesta necessariamente uma queixa relacionada a isso. E o impacto disso é muito grande. A maioria dos oftalmos não vê o tratamento da doença da superfície ocular como uma prioridade, porque tem aquele racional de que o glaucoma cega e olho seco não cega. E até tem uma certa lógica nisso, eu entendo, mas olha só como o impacto da doença da superfície ocular é importante e pode inclusive levar à cegueira também. A gente tem uma questão de função visual, porque o filme lacrimal ele também faz parte de gerar uma boa qualidade de visão pra gente. Então, aquele paciente que você vai fazer a acuidade visual dele, ele tem que ficar piscando para poder conseguir enxergar alguma coisa, isso é acometimento de visão e piora da qualidade de visão pelo olho seco. Impacta diretamente a qualidade de vida desse paciente, porque imagina que esse paciente precisa usar o celular ou para trabalho ou para lazer e ele não aguenta olhar para a tela eletrônica por conta dos sintomas. Isso é só um exemplo de muitas maneiras em que isso pode afetar a qualidade de vida. O olho vermelho também, as pessoas ficam o tempo todo perguntando por que o olho está vermelho, por que fica toda hora coçando. Isso impacta muito a qualidade de vida do paciente. E agora a gente começa a entrar em alguns pontos que do ponto de vista médico também são muito relevantes, como a aderência ao tratamento. Não é raro um paciente chegar para mim e falar que um outro colega prescreveu um colírio, mas o olho ficou vermelho e ele parou de usar, e aí ele chega para mim com aquele quadro todo descompensado para a gente poder começar aquele tratamento do zero outra vez, porque o paciente abandonou o tratamento por conta de efeito colateral. E pode ter uma influência também em questão de eficácia da terapêutica, porque quanto mais efeito colateral o paciente tem, fica aquele olho muito inflamado, muito vermelho. Isso pode afetar a absorção das drogas, e o paciente lacrimeja muito. Então, vocês já devem ter reparado aquele paciente que, quando pinga o colírio, lacrimeja muito. Eles costumam relatar isso na consulta. Até, doutor, quando eu pingo o colírio, fica lacrimejando muito. Eu tenho a impressão de que o colírio vai todo embora. E às vezes vai todo embora mesmo. Então, eu já tive paciente que eu fiz exatamente o mesmo esquema terapêutico, só que com menos gotas e a pio baixou. Então, assim, aquele paciente que chega usando timolol, brimonidina, brinzolamida e uma prostaglandina, todos em frascos separados. Se você junta esses colírios nos frascos e aí você consegue cortar, às vezes, mais da metade da quantidade de gotas, esse paciente tolera melhor a droga e aí ele tem uma pio mais baixa, mesmo com o mesmo esquema terapêutico. Então, influencia sim na eficácia de controle de pio. E influencia muito diretamente também no resultado das cirurgias antiglaucomatosas. As nossas cirurgias tradicionais, todas as cirurgias que formam bolha, TREC, ZEN, PreserFlow, tubo, a gente depende de ter conjuntiva de boa qualidade. Então, uma doença da superfície ocular vai influenciar diretamente no resultado dessas cirurgias.
E essa mentalidade de que o olho seco é uma questão secundária no paciente com glaucoma tem que mudar. Toda vez que eu converso sobre isso, sobre esses efeitos de longo prazo dos colírios na superfície ocular, eu sempre conto um caso de um paciente que foi um caso que me marcou muito, e todo mundo que eu conto esse caso, seja um paciente, seja um colega oftalmologista, fico um pouco impactado com essa história, então eu vou contar aqui para vocês agora. Hoje em dia eu não acompanho mais esse paciente porque ele se mudou de cidade, mas durante alguns anos eu acompanhei um paciente que ele tinha uma faixa de 60 e pouquinhos anos de idade, mas o diagnóstico dele era de glaucoma juvenil. Ele teve o diagnóstico de glaucoma aos 20 anos de idade. Então, esse paciente ele chegou para mim com mais de 40 anos de tratamento de glaucoma, e é claro que muitos desses 40 anos foram usando colírio. Esse paciente ele tinha uma superfície ocular tão ruim, que era muito difícil de eu conseguir examinar ele. Por quê? O campo visual dele nunca vinha confiável. Ele fazia mais ou menos 20/100, ele flutuava com idade visual. Às vezes ele estava 20/80, às vezes ele estava 20/100, às vezes ele estava 20/200. Então, como ele tinha uma baixa de visão importante, ele tinha muita dificuldade de fazer o campo visual, e o campo visual nunca vinha muito confiável. A superfície ocular dele era tão ruim que eu não tinha transparência para fazer uma boa avaliação de nervo óptico. Então eu não conseguia ver direito o nervo, era tudo borrado. Retinografia ficava tudo borrado. OCT ficava com uma qualidade muito ruim. Então eu praticamente acompanhava esse paciente só com apio, porque eu não tinha outros referenciais. E durante muito tempo eu acompanhei ele só com apio e tentando manter um alvo de pio muito rigoroso, em torno de 10, 12, porque eu parti do princípio que aquele era um glaucoma avançado. Afinal, 40 anos de doença, um paciente com uma acuidade visual muito ruim, para mim aquilo era um glaucoma avançado. E ao mesmo tempo eu ficava tentando melhorar a superfície ocular dele. E aí funcionou, e teve um dia que esse paciente chegou com uma superfície ocular bem melhor, e isso já tinha assim mais de um ano que eu estava tratando ele. E foi a primeira vez que eu efetivamente consegui avaliar esse paciente melhor. Ele chegou fazendo uns 20/40 de visão, mais ou menos, e com uma superfície ocular bem melhor. Aí eu falei, opa, vamos aproveitar, vamos fazer tudo que tiver que fazer de exame hoje. E aí foi que eu tive a minha grande surpresa. Esse paciente tinha um campo visual excelente. Ele tinha uma escavação de mais ou menos 0,6. E apesar dele ter glaucoma há mais de 40 anos, ele tinha um glaucoma inicial. Ele tratou durante aqueles 40 anos e ele controlou muito bem aquele glaucoma durante aqueles 40 anos. E naquele momento ele não enxergava, não era por causa do glaucoma, era por causa do efeito colateral do tratamento na superfície ocular dele. Então vamos mudar essa mentalidade de que olho seco não cega, e vamos passar a dar mais atenção para a superfície ocular dos nossos pacientes. E agora vamos finalmente entrar então na discussão do artigo em si. Esse artigo ele foi um consenso entre vários especialistas em superfície ocular e especialistas em glaucoma. Eles basearam esse consenso em tudo que tem de mais recente de literatura sobre esse tema, e eles analisaram 24 recomendações envolvendo diagnóstico, prevenção e tratamento da superfície ocular em pacientes com glaucoma. Não se assustem com os 24, porque essa aula não vai durar horas e horas, não. As recomendações elas são bem pontuais e a gente vai conseguir em poucos minutos passar por todas essas recomendações. Então, começando já aqui pela primeira recomendação, a detalhe, eu coloquei o texto original do artigo em inglês para que a gente não possa ter algum viés de influência da minha tradução aqui nessa aula, tá? Então, a primeira recomendação já é bastante óbvia, baseado em tudo que a gente viu até agora, que é de que todos os pacientes com glaucoma precisam ser examinados buscando os sinais e sintomas
sintomas de doença da superfície ocular. Então, a gente não pode negligenciar essa avaliação, a gente precisa avaliar isso em todos os nossos pacientes. E que sinais e sintomas são esses? Existem muitos sinais que indicam doença da superfície ocular. E os mais frequentes que podem ser usados nesse diagnóstico são olho vermelho, sensação de areia nos olhos, sensação de queimação, hiperemia conjuntival, a redução do BUT, hiperemia e edema palpebrais e também a córnea corando. E lembra também de considerar os sintomas que o paciente relata, porque às vezes a gente não vê tantos sinais assim na lâmpada de fenda, mas o paciente pode ter uma queixa mais importante. Então, aqueles questionários de diagnóstico de olho seco, eles são bem interessantes nessa avaliação. Além disso, a inflamação da superfície ocular também tem um papel importante, além da doença da superfície ocular nesses pacientes e que precisa ser investigado. E essa investigação especificamente dos quadros inflamatórios, ela pode ser feita através do teste de osmolaridade da lágrima, da análise dos marcadores inflamatórios na lágrima e também do índice de vermelhidão ocular. Esses valores que eu coloquei entre parênteses aí eu achei importante ressaltar, porque no consenso não teve uma concordância tão grande entre os especialistas sobre a validade desses testes. Então, se vocês olharem ali, vocês vão ver que ficou uma coisa ali meio a meio. Então, metade dos especialistas achava importante fazer esse tipo de testagem, outra metade achava que esses testes não eram tão relevantes assim. Então, isso é uma coisa a se levar em conta, até porque esses testes não são muito acessíveis na nossa prática clínica. Então, a gente está falando de exames que são pouco acessíveis e que não houve um consenso tão forte assim entre o grupo que participou do estudo, se ajuda ou se não ajuda a gente detectar fazer esses testes para detectar a inflamação. Então, eles reconhecem que diferenciar a inflamação da pura doença da superfície ocular é importante, mas eles não têm um consenso tão bom sobre a indicação desses exames. Talvez seja sinal de que a gente precisa de exames um pouquinho mais precisos em relação a isso. E um outro ponto é que é importante buscar esses sinais de inflamação de superfície ocular, mesmo em pacientes que não sejam sintomáticos. Então, mesmo aquele paciente que ele não chega para você queixando especificamente da superfície ocular, é importante você pesquisar esses sinais. E eles recomendam que os pacientes sejam monitorados para que esse quadro de doença de superfície ocular e de inflamação seja detectado o mais cedo possível. Então, assim que a doença da superfície ocular estiver virando um quadro de inflamação, a gente precisa detectar precocemente. Acontece que isso é um pouco difícil porque os sinais e sintomas são os mesmos. Então, olho vermelho, sensação de queimação, sensação de areia, hiperemia, córnea corando, blefarite e a redução do BUT. Então, como são os mesmos sinais e sintomas, é difícil fazer essa diferenciação se o paciente tem só uma doença da superfície ocular ou se ele tem já um quadro inflamatório. E eles mesmos reconhecem que a hiperemia por si só, ela não é suficiente para você dizer que tem inflamação, porque o paciente pode ter olhos hiperemiados e ter só a doença da superfície ocular sem ser inflamatória. Então, eles sugerem que outros sinais e sintomas sejam investigados e que a gente não baseie só na hiperemia para dizer se o olho está inflamado ou não está inflamado. E além dos testes de rotina, eles sugerem uma investigação adicional de inflamação da superfície ocular se estiver disponível, que seriam aqueles exames que a gente falou anteriormente. Então, se você tem a sua disponibilidade, pode ser interessante sim fazer essa investigação com exames complementares, principalmente nos casos em que você suspeita de uma inflamação da superfície ocular. Um outro ponto importante é que eles recomendam evitar o uso de múltiplas drogas antiglaucomatosas
como tratamento de longo prazo por conta do risco de inflamação da superfície ocular. Então, aquele paciente do SUS que você bota 4 drogas, cada uma num frasco separado, isso é justamente o que eles recomendam que a gente não faça. Então, evitar usar uma quantidade muito grande de colírios por um espaço de tempo muito prolongado nesses pacientes com glaucoma. Então, pensar em alternativas com laser, pensar em alternativas cirúrgicas, dar preferência para drogas que sejam combinadas, para a gente não usar muitas gotas nos pacientes com glaucoma. Então, eles recomendam o uso de medicações, evitar o uso de medicações que aumentem o risco de inflamação da superfície ocular, ou seja, evitar medicações contendo BAC ou outros conservantes, evitar medicações que o paciente possa ter uma reação alérgica. Então, aquele paciente que tem uma dermatite com a brimonidina, mas você fica querendo insistir no tratamento, eles recomendam que você não insista. Se o paciente tem uma intolerância a uma droga específica, mude essa droga. Então, aqueles pacientes que têm uma intolerância muito grande à prostaglandina, que fazem muita reação inflamatória com a prostaglandina, eles recomendam você não insistir nessa medicação. Então, evitar BAC, evitar drogas que causam alergia, evitar drogas que causam reação inflamatória é mais importante. Isso entra num certo contrassenso com os guidelines de glaucoma, que recomendam a gente usar prostaglandina como primeira escolha de tratamento nos pacientes com glaucoma. Se você já é antigo aqui no Glaucoma Academy, vocês sabem que essa é uma coisa que eu costumo bater muito na tecla, de que a gente não pode obrigatoriamente usar prostaglandina como primeira opção para todo mundo. A gente sempre precisa pensar caso a caso, porque vão ter casos em que a prostaglandina não vai ser uma primeira opção adequada. E uma dessas situações é o paciente que tem uma superfície ocular já um olho seco antes de começar a tratar, ou então que ele estava bem, você começa a prostaglandina, você vê que ele tem aquela intolerância, aquele olho vermelho, aquela queixa de ardência, de lacrimejamento mais importante. Então, a recomendação deles é não insistir na droga que o paciente está tendo intolerância, certo? Então, lembrem disso quando o paciente queixar para você que o colírio tá dando muito efeito colateral, e se você é daqueles que tinham o hábito de falar, tem que aguentar para não ficar cego, nada disso, a gente tem outras opções de tratamento, então não tem que insistir em tratamento que tá dando intolerância no paciente e sintoma de superfície ocular. Bom, próxima recomendação, avaliar com frequência a saúde da superfície ocular e fazer o manejo adequado da superfície ocular para que você possa, com isso, melhorar o resultado no controle do glaucoma. Então, a gente não está falando só de tolerabilidade, a gente está falando também de melhor controle de doença no longo prazo, quando a gente tem um tratamento que é confortável e quando a gente tem uma superfície ocular que está saudável. E no consenso, eles recomendam também que a gente tome atitudes de prevenção da inflamação da superfície ocular nos pacientes com glaucoma. Principalmente o paciente que já tem uma doença da superfície ocular sintomática, a gente precisa prevenir a inflamação. Especialmente também os pacientes em pré-operatório, se esse paciente vai fazer uma cirurgia, a gente precisa controlar o quadro inflamatório. Nos pacientes que usam múltiplas drogas, e em menor escala nos pacientes que têm glaucoma avançado, até porque não necessariamente o paciente que tem glaucoma avançado usa muitas drogas, mas é muito comum ter essa correlação, então acaba que nos pacientes com glaucoma avançado a gente dá uma atenção um pouquinho maior para essa questão também. Então, nesses casos em que a gente sabe que esse paciente tem um risco maior de evoluir com uma inflamação de superfície ocular, você pode pensar em talvez encaminhar esse paciente para um especialista em córnea para já fazer desde o começo um controle mais rigoroso. Eles recomendam também evitar os tratamentos contendo BAC para prevenir a inflamação
nos pacientes que vão fazer cirurgia antiglaucomatosa. Inclusive, eles recomendam para que, se possível, a gente faça uma retirada dos colírios num intervalo de 3 a 4 semanas antes da cirurgia. E aí a opção para esse controle nesse período seria a gente usar a acetazolamida oral, que é o Diamox. É claro que isso não é sempre possível, porque muitas vezes esses pacientes com indicação cirúrgica, eles chegam para a gente já usando as 4 drogas e o Diamox. Então fica complicado da gente fazer o manejo. Mas se for possível, se você tiver como tirar os colírios e deixar esse paciente só com o Diamox nesse período de 3 a 4 semanas antes da cirurgia, isso ajuda bastante a prevenir um quadro de inflamação da superfície ocular desse paciente. Eles também recomendam que a gente faça uma abordagem específica da disfunção da glândula de Meibomian e da blefarite, que a gente tenha uma participação mais ativa nesse tratamento de combate à blefarite e à meibomite nesses pacientes, justamente para prevenir que isso evolua para uma inflamação da superfície ocular. E outra recomendação é que a gente tenha uma estratégia de subtração no tratamento desses pacientes. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Quando ele fala de subtração, ele está querendo dizer que buscar o controle é uma estratégia mais de tirar coisa do que de colocar coisa. Eu vou dar os exemplos que vocês vão entender. Exemplo: remover as drogas que causam intolerância. Então, remover aquela prostaglandina que o paciente não tolera, remover aquela brimonidina que está dando uma reação alérgica. Uma outra questão que é uma subtração é a subtração do BAC. Então, remover as drogas com conservante e optar por drogas sem conservante, é claro que dentro da nossa possibilidade de disponibilidade. Eles recomendam também que a gente descontinue medicamentos tópicos que não sejam essenciais. Isso pode parecer estranho para vocês, mas é muito comum no meu dia a dia. E de outros especialistas em glaucoma também, eu vejo o pessoal comentando que eles tiram muito mais colírio do que eles acrescentam para os pacientes com glaucoma. Porque muitas vezes o oftalmologista geral faz um controle do glaucoma que não é otimizado, então às vezes o paciente está usando vários frascos que poderiam ter sido combinados. Ou então o paciente está usando mais colírio do que precisa mesmo. Às vezes aquele é um glaucoma inicial que não precisa de um alvo terapêutico muito rigoroso, que uma pressão de 16, 18 já é suficiente para aquele controle, e o oftalmo geral está querendo deixar aquele paciente com pressão de 10. Então, muitas vezes tem droga que é desnecessária nesse tratamento e que a gente pode retirar. E uma outra estratégia de subtração é a gente usar outras modalidades terapêuticas para subtrair colírio. Ele destaca principalmente o SLT, mas as cirurgias minimamente invasivas também cumprem muito bem esse papel de subtração de colírio. Então, primeiro pensar em tirar, para depois você pensar em colocar, que eu vou falar já já. Então, primeiro pensar em tirar o BAC, tirar a medicação desnecessária, tirar a quantidade de frascos para você poder otimizar, tirar a medicação que está dando intolerância e tirar mesmo as que estão sendo mais toleradas, buscando tratamentos com laser e com cirurgia. E eles também sugerem agora sim uma estratégia de você combinar a subtração com a adição. Então eu já falei da subtração, tudo isso que a gente pode tirar, e a adição seria o que você pode acrescentar para melhorar essa superfície ocular desse paciente, que eu vou falar já já. Eles recomendam que a gente suspenda qualquer droga que seja suspeita de causar alergia e que a gente mude para opções sem conservante, acrescentando lágrimas artificiais. Então aqui já entra a primeira estratégia, que é de adição, que é de adicionar um lubrificante, preferencialmente sem conservante. Então, se você vem tratando aquele glaucoma e aquele paciente começa a desenvolver uma doença da superfície ocular, já começa o lubrificante, de preferência um lubrificante que seja sem conservante.
E eles recomendam que a gente considere as medicações sem baque como terapêutica inicial para os pacientes com glaucoma, dependendo, é claro, da disponibilidade. Na nossa realidade aqui no momento, a gente não tem muita essa opção, até porque a única medicação que a gente tem atualmente, que é o Ganfortil dele, já é um medicamento combinado. Então, normalmente, ele não é uma medicação de início de tratamento. Mas a recomendação deles é que se você tiver a opção de começar o tratamento com uma medicação sem conservante, que você nem espere a superfície ocular ficar ruim, que você já comece com um medicamento sem conservante. E agora, falando mais um pouco dessa questão da terapia adicionando, quais são as opções de tratamento que ele sugere que a gente acrescente para melhorar a superfície ocular desses pacientes? Uma a gente já falou, que é o lubrificante de preferência sem conservante. Ele recomenda também os imunomoduladores tópicos e as tetraciclinas. Ah, higiene papoebral para controle da blefarite, da meibomite, e também os corticosteroides tópicos, o que parece estranho de se falar em pacientes com glaucoma, mas lembra que o uso de corticoide nos pacientes com glaucoma é uma contraindicação relativa. Se a gente tem uma boa indicação médica para que a gente faça uso desse corticoide, a gente pode sim fazer um uso controlado por tempo limitado, com acompanhamento, medindo a pio desse paciente. Em muitos casos, a gente consegue sim fazer um ciclo de corticoide e melhorar muito a superfície ocular desses pacientes, sem necessariamente trazer um prejuízo de controle para o glaucoma. Agora, é claro que um paciente que você já sabe que responde muito com corticoide, faz muito aumento de pio, a gente vai dar preferência mais para os imunomoduladores, higiene palpebral e tentar levar o máximo possível nessas outras medidas. E eles consideram que tratar a inflamação da superfície ocular ajuda a melhorar a adesão terapêutica dos pacientes com glaucoma e, com isso, também o controle da pressão intraocular. Então, como eu venho batendo na tecla desde o começo, tratar a superfície ocular não é uma questão secundária, não é uma questão só de qualidade de vida, é uma questão de preservação de visão mesmo e de controle do glaucoma. Então, eles recomendam que tanto a doença da superfície ocular quanto a inflamação sejam investigadas e manejadas nesses pacientes com glaucoma, principalmente naqueles que estão em um pré-operatório, em uma situação de planejamento cirúrgico. Por quê? A gente sabe que tudo que é cirurgia, que depende da conjuntiva, vai ter melhor resultado com o paciente tendo uma boa superfície ocular. E outra questão é a recuperação pós-operatória também. O pós-operatório é muito mais confortável para o paciente quando a gente tem uma boa superfície ocular. Então, a gente precisa que essa bolha funcione, e para essa bolha funcionar, a gente precisa ter uma boa superfície ocular, e a gente quer também que o nosso paciente tenha um pós-operatório confortável. Eles recomendam também que no pré-operatório de qualquer cirurgia antiglaucomatosa, tudo que o paciente está usando de droga, que ele seja intolerante, que ele tenha reação alérgica, que a gente suspenda. Então, ele já disse que o ideal seria tirar tudo que tem baque, tirar tudo que o paciente tem reação alérgica também antes da cirurgia, nas semanas de preparação cirúrgica. Eles recomendam também tratar a superfície ocular com drogas anti-inflamatórias antes da TREC. Então, a gente pode já começar um corticoide para o paciente ainda no pré-operatório, como maneira de melhorar a superfície ocular. Isso vai melhorar o resultado cirúrgico e vai prevenir a falência dessa TREC. E eles reconhecem que a gente precisa ainda de mais estudos, principalmente quando a gente começa a pensar não só em superfície, mas pensar também em inflamação profunda nos olhos. Por que disso? A gente sabe que o efeito do baque não é só na superfície ocular. Tem alguns estudos que mostram um acúmulo de baque na malha trabecular ao longo dos anos de tratamento,
e isso leva a uma disfunção maior ainda dessa malha trabecular. Então, quando a gente está tratando o glaucoma com drogas com BAC, a gente acaba caindo num ciclo vicioso. Drenagem trabecular tá ruim, a pressão sobe, o paciente tem glaucoma, a gente entra com colírio com BAC, inflama, deposita na malha trabecular, piora mais ainda a drenagem, aumenta mais ainda a pressão, a gente entra com mais droga e aí fica nesse ciclo vicioso de cada vez mais BAC e cada vez uma malha trabecular menos funcionante. Então, esse ciclo vicioso do BAC é sinal de que tem um impacto profundo dessa inflamação, apesar de a gente não conhecer tão bem isso e a gente não saber até que ponto isso é problemático no tratamento do glaucoma, mas é possível que o BAC tenha uma toxicidade de malha trabecular que leve a um pior controle da pressão intraocular. Nesse ponto do consenso, em que eles começam a falar de inflamação profunda, as recomendações são todas muito vagas, justamente por conta de a gente não ter dados de literatura suficiente. E aí as recomendações deles, tanto de prevenção quanto de tratamento, é que na verdade a gente precisa de mais estudos para saber a influência profunda dessa inflamação. Então, resumindo tudo isso que a gente falou, antes que a doença da superfície ocular se torne um problema grande, já começa a tratar. Então, não espera ficar aquela superfície ocular horrorosa para entrar com um lubrificante. Eles recomendam que a gente comece esse tratamento muito cedo na história natural do paciente com glaucoma evoluir com piora da superfície ocular. Então, a gente sabe que quanto mais colírio usar, pior vai ser. A gente sabe que quanto mais tempo de tratamento, pior vai ser. Então não fica esperando a coisa ficar muito ruim, já começa a dar uma atenção para a superfície ocular desde cedo, antes que comprometa também a adesão terapêutica desse paciente, antes que ele comece a não querer pingar colírio por causa de efeito colateral, antes que isso resulte num pior controle da pressão intraocular e antes também que isso prejudique o resultado do nosso paciente com uma cirurgia. Agora aqui eu vou trazer duas tabelas aqui que na verdade são o resumo de todo o artigo. Eu não vou falar tudo isso que está aqui porque é meio que repetir tudo que eu já expliquei para vocês até agora no consenso, mas eu fiz questão de trazer essa tabelinha que é a oportunidade de vocês darem um print aí nessa aula e guardar para consultar entre um paciente e o outro, que são as recomendações deles para os casos de paciente, dependendo de diferentes graus de doença e de inflamação da superfície ocular. E aquele quadrinho ali embaixo no cantinho é o tratamento da blefarite, e esse tratamento da blefarite ele pode ser acrescentado em qualquer uma dessas etapas. Então, o paciente ele pode ter um quadro de inflamação leve associado à blefarite, e aí você vai fazer o que está no quadro da inflamação leve e mais o que está no quadro da blefarite. Então, o tratamento da blefarite ele é somado em qualquer momento aí nesse organograma de tratamento. Mais um para vocês tirarem uma fotinha aqui, dar o print, que é a recomendação deles para preparo pré-operatório desses pacientes. Então, vocês podem usar isso como um guia para fazer um preparo do paciente para a cirurgia. E aí você falar para o paciente assim, ó, um mês antes da cirurgia a gente vai fazer isso aqui. Uma semana antes da cirurgia a gente vai fazer isso aqui. E isso tudo vai aumentar a chance de você ter um resultado positivo com a sua TREC, com o seu Preserflow, com o seu Zen, com a sua válvula de Amed. Esse artigo, ele me chamou atenção para vários pontos que eu particularmente vinha negligenciando no tratamento do glaucoma, principalmente quando a gente pensa na parte de inflamação, que são os quadros mais graves. O que eu identifiquei como a minha falha foi no tratamento da inflamação. Então, eu já fazia muito da recomendação que ele deu para a doença da superfície ocular, que é usar medicação combinada, dar preferência para laser, para MIGS, dar preferência para colírio sem conservante,
bastante. Isso daí eu acho que a maioria de nós já tem um pouco essa tendência. Agora, a inflamação, tirando por mim, pelo menos, e pelo que eu vejo de alguns colegas mais próximos, é uma coisa que a gente negligencia um pouco. Eu acho que às vezes a gente é muito tolerante com uma blefarite, com uma ceratite. Eu acho que às vezes a gente negligencia o olho vermelho se o paciente não queixar, porque quando o paciente queixa, a gente dá atenção, mas se o paciente não queixa, às vezes a gente deixa aquilo um pouquinho de lado. Então, esse artigo me fez repensar muito das minhas condutas e eu pretendo usar mais vezes daqui para frente esse tratamento do quadro inflamatório que ele recomenda com o imunomodulador. Então, de repente, colocar mais na minha rotina de usar o Restasis para esses pacientes também, de usar as tetraciclinas, então doxiciclina, azitromicina, de incorporar mais isso no tratamento desses pacientes. Então, principalmente quando você vê aquele paciente que está com aquele glaucoma controlado, o glaucoma está quietinho, aproveita essa oportunidade para focar muito na superfície ocular desses pacientes. O preparo pré-cirúrgico também é uma coisa que a gente às vezes negligencia, até porque a minha rotina de população do meu consultório é uma população de glaucomas muito graves, então são muitas cirurgias que às vezes a gente marca correndo e a gente está mais preocupado com pressão do que qualquer outra coisa, e de repente aquele preparo pré poderia ter sido mais bem feito. Então, eu gosto muito desses artigos que realmente fazem a gente rever as nossas condutas, e foi por isso que eu fiz questão de trazer esse consenso aqui para discutir com vocês, porque ele me fez repensar muitas das minhas condutas, porque tem artigo que traz informação que a gente não vê muita aplicação prática, e aqui não, aqui é 100% aplicação prática com o paciente, e eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma, se você sente que está na hora de dar um passo a mais comigo, você tem a opção de entrar para o Glaucoma do Básico à Prática. O link para você se inscrever no curso vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E até semana que vem.